Nós vamos aproveitar o momento para poder homenagear um campeão brasileiro no Mister Olímpia, que nada mais é do que Ramondino. Do zero até o Mister Olímpia. Fica com a gente nesse vídeo. Coloca na sua cabeça. Nem todo campeão nasce com tudo. Alguns nascem com absolutamente nada. A história de Ramondino vai ser importante para mostrar como a disciplina, a resiliência e a compreensão do ambiente foi importante para poder fazer com que ele alcançasse o topo da categoria a qual ele concorreu no Mister Olímpia de 2025. Vem com a gente nessa história. Vamos acompanhar então e homenagear esse campeão brasileiro que alguns menosprezam por se tratar de fisiculturismo. Contudo, o que é importante para o canal Disciplina e Liberdade é homenagear a disciplina e resiliência na construção de caráter, força e foco absoluto no objetivo a ser alcançado. E o meu nome, como vocês já sabem, é Juan Hernandes. Esse é o canal Autodisciplina e Liberdade. Bora fazer o nosso melhor. No início, Ramondino não tinha estrutura, patrocínio, tampouco reconhecimento. O que ele tinha era único e exclusivamente a vontade de vencer. E olha que interessante como que Ramondino foi descoberto. Ele foi descoberto no Acre, enquanto ele treinava calistenia. Ele foi visto pelo Márcio Garcia em 2014, quando tinha apenas 18 anos. Ele foi convidado, então, para se preparar para a competição. E quando ele foi subir ao palco pela primeira vez, descobriu a paixão pela modalidade de fisiculturismo, bodybuilder aí. O que é importante desse ponto, então, do Ramondino? Quando ele descobriu a paixão dele, ele percebeu que, enquanto muitos desistiam no processo, ele seguia em silêncio, lapidando o corpo e a mente e fazendo um treino por vez. Ramondino ele não tinha nem mesmo a alimentação necessária e adequada para poder fazer aí com que ele conseguisse competir. Se vocês pesquisarem aí no Google, né, no YouTube, ou em qualquer outra plataforma que seja, você vai verificar que o Ramondino ele tinha uma alimentação bem regrada, focada em arroz e ovo, porque era o que ele tinha mais acessível. Pegava, inclusive, ele conseguia comprar por meio de anotações, né, a gente chama do famoso fiado, na confiança mesmo, para poder conseguir ter uma estrutura muscular, física e força para poder competir, além da genética formidável que ele tinha. E essa conduta do Ramondino nada mais é que um comportamento, mesmo que ele não saiba, estoico, que é o quê? Suporte e abstência. Ele suportou o processo, absteve-se aí de desistir no seu caminho de vários percalços que ele tinha, suportando o processo, conseguindo alcançar o seu topo. Na primeira competição que ele participou, evidentemente ele acabou não conseguindo a vitória, porém aquilo ali revelou o verdadeiro propósito. Porque após a estreia ele continuou e ele ganhou aí o Campeonato Estadual de Rondônia. A sua carreira começou a decolar, conquistando diversos outros títulos em sequência. Ele entendeu que a derrota não é o fim, é o início de quem decide continuar. Quanto a esse ponto, é importante pensar nisso. Geralmente, quando a gente fraqueja, quando a gente sucumbe, quando a gente perde no meio do caminho, a gente tende a não gostar de continuar, a gente começa a ter medo. A gente tem que perceber que derrota é para calejar e criar fibra. E aí você fortalece, aprende, sabe que deu errado para poder fazer o certo. E é por isso que cada falha se tornou um combustível e cada treino uma chance de provar a si mesmo que podia mais. Em 2024 ele entrou como grande favorito para disputar junto com o Siban, que já era 5 vezes campeão da categoria. A equipe do Ramondino acabou errando, a gente se recorda, aí é uma questão muito técnica e ele ficou suando muito, o que prejudicou a tintura ali, né? A pintura que ele tinha e a definição muscular não ficou tão boa. O que acabou? Ele vinha de 2 vice-campeonatos, disputando com o Siban mesmo, e acabou ficando em 4º lugar, tendo que disputar a classificação no Brasil, foi campeão, chegando então em 2025 no seu melhor momento. E nesse trajeto, o Dino percebeu que o fisiculturismo vai além do corpo, é sobre mente, constância e sacrifício. Ele percebeu que o sofrimento que ele tinha de treino, de uma alimentação regrada, extremamente calórica, para poder pegar a massa muscular adequada, era uma rotina de sofrimento necessária para poder ele alcançar o objetivo dele. Faz parte do processo. A gente fala que crescer dói. E é por isso, porque quando você sofre, você cresce, porque você caleja, ganha fibra para poder continuar. E uma vez pronto, a profissionalização do Dino e a sua projeção nacional ela começou em meados de 2018, após vencer o Mister Olímpia Brasil. Entretanto, ele acabou tendo grande visibilidade e patrocínios a partir da participação que ele teve no Mansão Maromba. Foi um reality show
de fisiculturismo do influenciador Toguro. A gente vai deixar a imagem do Toguro na tela para dar para ele os créditos quanto a isso. Onde ele ganhou o apelido do Dino, de Dino, né? Que é o dinossauro aí, acriano. Após essa projeção nacional, Dino se tornou um nome popular, então, no nosso cenário nacional mesmo, cotidiano, em plataformas de redes sociais. E então ele se tornou esse competidor, rivalizando com o Siban para poder conquistar finalmente o título aí do Mr. Olympia na categoria dele. Eu gosto sempre de frisar que a categoria dele é essa, Classic Physical, na qual é voltada mais para estética, para definição muscular, questão mais estética, como se fosse do Arnold Schwarzenegger lá no passado. Ela foi remontada. E aí o Dino ele teve essa projeção nacional e começou a disputar os campeonatos de fato. Depois de vencer o Mr. Olympia Brasil, conseguiu aí chegar num patamar tão elevado que todos já sabiam que ele possivelmente alcançaria esse grande resultado que ele obteve em 2025. O que é importante para o nosso vídeo? O Dino, ele não conseguiu isso, essas projeções, só por conta do talento dele ou da genética que ele tem de fato formidável, mas por conta da disciplina dele, da autodisciplina e resiliência, porque ele nasceu numa origem muito humilde, conforme nós já dissemos. Ele conseguiu, com constância e resiliência, superar todas as derrotas que ele veio tendo no meio do caminho. A expectativa em cima dele sempre foi muito alta, desde que ele surgiu. E isso daí acabou se tornando uma pressão, mas ele nunca reclamou dessa pressão. Ele sempre adotou a disciplina como forma de fortalecer o seu ponto mais forte, que era o que? A sua genética. Isso aí, consolidado a um mindset, conforme nós já dissemos, fez com que ele se tornasse o Dino que nós vemos aí diariamente. E o Ramon Dino, ele teve bastante resiliência e bastante humildade para lidar com todas as dificuldades que foram impostas na sua vida, desde o início. A sua disciplina e o seu foco absoluto fizeram com que ele atingisse o auge finalmente no Mr. Olympia, na categoria dele, agora em 2025. Ele conseguiu finalmente conquistar o título, trazer esse título inédito para o Brasil. Daí o orgulho nacional, na minha visão, para a gente comemorar junto e fazer esse vídeo em homenagem ao Dino. Por quê? Porque é uma entrega de vida o fisiculturismo, a partir de alimentação, a partir de trato com a sua vida mesmo, privacidade, entrega de treinos. Ele já tinha feito esse foco absoluto, porém não conquistado em 2022, 2023, 2024. 2024 acabou sendo um ponto ali divisor de águas para o Ramon Dino, porque ele realmente teve uma quarta colocação e seu desempenho foi considerado péssimo, até pela expectativa criada de ser o campeão. Mas até com a aposentadoria do Siban em 2025 abriu-se uma janela muito importante. Ele era sim, aí sim, esse momento de mais pressão para poder atingir o seu potencial máximo. Então o que é importante com relação à mentalidade de Dino que a gente está trazendo no vídeo? Não importa a quantidade de obstáculos que se apresentarem na sua vida. O que é importante é que você tenha resistência e resiliência necessária para poder superar. Porque antes disso, ele já tinha alcançado feitos notáveis, que também representaram um ápice na carreira dele, em momentos diferentes. Por exemplo, ele tinha conquistado já o Arnold Classic em 2023, o que não é fácil, que é a categoria aí criada pelo grande Arnold Schwarzenegger, o Carvalho, né, austríaco. E ele já tinha também tido os dois vice-campeonatos que a gente falou, 2022 e 2023. 2024 foi o ponto divisor de águas, porque ele realmente seria testado em 2025, haja vista a colocação ruim que ele ficou, a quebra de expectativa total, e com a aposentadoria do Siban, ele realmente se consolidar aí como o grande nome do fisiculturismo na categoria Classic Physical e então o notável campeão. E como aplicar a filosofia disciplinar do Dino na sua vida? A disciplina do Dino, ela não é somente para os palcos, não. Ela também é aplicável à sua vida, assim como as demais. Assim como a de Jordan, Kobe Bryant, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo e todos os outros que nós já trouxemos nesse vídeo para poder te ajudar aí a desenvolver o potencial. Talvez você nem levante pesos, mas enfrente batalhas aí diárias para poder conseguir aí lidar com os desafios cotidianos, né? Acordar cedo, estudar, cuidar do corpo, manter o foco quando ninguém está te vendo. Conseguir aí também um outro patamar na sua carreira profissional. E a gente trouxe aqui, elencou alguns pontos que o Dino aplicou na sua vida e a gente entende necessário para poder também você se desenvolver. E o primeiro deles é encontrar o seu propósito. O Ramon Dino ele não treinava por vaidade, mas por superação. Então o que você vai fazer?
descubra porque você faz o que faz. A gente é o que faz repetidamente. Isso aí é uma lição aristotélica. Nós somos a soma de tudo que fazemos. Então pense, por que você está no seu trabalho? Qual que é o seu propósito nisso? Por que você tem o hábito de comprar compulsivamente? O que te faz fazer isso? Por que você não começa, assim como eu, um canal no YouTube para de repente passar algum conhecimento, de repente conseguir ir mais para frente algum tipo de receita? Qual que é o seu propósito com o canal? Pense qual que é o seu propósito de vida em tudo que você faz. Não passe pela vida só como se fosse um passageiro, não. Seja o protagonista dela. Essas frases geralmente são muito bonitas em redes sociais, entretanto, é importante que você aplique, que você entenda essas frases, ou seja, que nós entendamos essas frases para poder aplicar. Não são só frases, são conhecimentos mesmo, são doutrinas de vida. O segundo ponto é você abraçar o processo. O Dino ele suportou anos de anonimato. Lá em 2014, quando ele foi descoberto fazendo calistenia, olha que inusitado, não tem nada a ver com fisiculturismo, atividade física totalmente diferente. E mesmo assim, comia mal, não tinha dinheiro para poder ter o suporte, né, para poder competir, só que ele ainda assim ele suportou o processo, porque a dor até de ser reconhecida é muito difícil em todas as carreiras. Se você é um iniciante em qualquer carreira, hoje, em redes sociais, a gente tem uma comparação muito distante. Você vê geralmente pessoas que estão em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, ou então em países europeus também desenvolvidos, e a comparação ela fica muito desigual, a gente acaba ficando minado com isso, mas você tem que suportar o processo. Primeiro você tem que encontrar o seu espaço, encontrar o seu lugar e desempenhar para poder alcançar o sucesso necessário, aliás, o conhecimento necessário para alcançar o sucesso necessário também. E o terceiro ponto, disciplina antes de motivação. A vontade ela vem e vai. E geralmente tem um gráfico que o pessoal mostra como que funciona a disciplina e como que funciona a motivação. Motivação geralmente ela é como se fosse uma paixão, né? Ela explode. E a disciplina ela é constante. Então busca essa constância você mesmo, porque na mentalidade do Dino, o que ele fez? O hábito dele permaneceu. Ele já gostava da atividade física, ele tinha o potencial genético a ser trabalhado e mesmo assim ele continuou fazendo o que precisava ser feito. Mesmo nas derrotas que ele teve de 2022, 2023 e no fracasso de 2024, considerando a expectativa, ele ainda assim continuou a fazer o que deve ser feito. E o quarto e último tópico é manter a humildade. Mesmo no topo, vocês vão observar que o Ramondino ele segue com a mentalidade de aprendiz. Por que disso? Porque nenhum resultado é o fim. E a gente tem que pensar que o próximo passo, o próximo degrau, ele vai exigir muito mais da gente. Isso nos tira a acomodação. O que é importante? A humildade, ela faz com que você não tenha a tal da soberba, né? Porque aí, quando a gente alcança geralmente um patamar elevado, a gente tende a acreditar que não precisamos aprender absolutamente mais nada. Já sabemos tudo, já estamos numa situação extremamente confortável, o que não é verdade. Então, observe no Ramondino a humildade. Não humildade de localidade, de nascimento, de origem, mas humildade comportamental. Portanto, pessoal, a filosofia do Ramondino ela é bem simples. O que você vai fazer? Você vai treinar o seu corpo, fortalecer a sua mente e educar o seu espírito. Não perder a humildade, no caso também. Não perca aí o amor pelos animais, né? Você vê que a gente tem vários amigos no vídeo. Você seguir em frente e conseguir aí ter resultados extraordinários na sua vida. Encerrando esse vídeo, então você já sabe que a disciplina é fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. A história do Ramondino nunca será sobre só musculação e estética. É sobre o que está por trás, nos bastidores realmente. Que é o quê? Alimentação regrada, treino absoluto, foco constante no objetivo, que é subir no palco e entregar o melhor. E além disso, a entrega de vida necessária, disciplinar, para poder finalmente conseguir o sucesso, que é aquele troféu que foi trazido para o Brasil. Uma categoria extremamente importante que a gente não tinha. Sou fã de conquistas, sou fã de brasileiros que conseguem propagar o nome do Brasil afora de maneira muito boa. Até porque no fim, o corpo ele vai ser moldado pelo que a mente acredita. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ter uma vida disciplinar para poder alcançar o objetivo necessário.
Comenta aqui embaixo que a gente gosta de interagir com todos os nossos inscritos e não inscritos. Ative o sininho e se inscreva no canal Autodisciplina Liberdade, porque aqui a gente acredita realmente no potencial de cada pessoa para poder destravar o gigante interior, conforme foi dito no vídeo, já aqui que a gente já trabalhou, para todos perceberem finalmente que o grande limitador ele é interno e não externo. E lembre-se, autodisciplina é liberdade e ela começa quando você entende que o seu sucesso só depende de você. Até o próximo vídeo, pessoal.